Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar o nosso debate, certo? Sobre essas aulas de IPS. Porém, quero dizer a vocês, né, que é um assunto que a gente já debate muito em habilidades clínicas. Então, fica bem tranquilo a gente falar sobre essa atenção integral, né, da saúde da criança. Porque a gente sabe que é necessário ter uma abordagem totalmente cautelosa quando a gente fala em cuidado infantil, né? Porque a gente precisa garantir o pleno desenvolvimento e bem-estar da criança em si, né? E aí precisa considerar necessidades físicas, emocionais, sociais. Então a atenção integral, ela se preza nisso. A o bem-estar físico, mental e social da criança, certo? E aí precisa assegurar, né, que a criança cresça de maneira o quê? Saudável. Que ela chegue à adolescência com um período, né, de crescimento saudável. E aí, um dos princípios básicos da atenção integral é os princípios do SUS. Integralidade, certo? Promoção em saúde. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um. O princípio de integralidade, né, ele vai se referir à prestação de cuidados. Então, é garantir o cuidado, certo? É garantir que a criança tenha um cuidado, certo? E aí, essa prestação de cuidados tem que abranger todas as dimensões. Então, lembre, é integral ele, certo? Desde ações de promoção de saúde até intervenções curativas. Então, a integralidade, o nome todo, integralidade, já fala disso. Ele precisa estar na prevenção e na curação, certo? Em intervenções curativas. Então, precisa reabilitar o paciente se for necessário. Então, a gente vai estar sempre falando nisso, certo? A integralidade, ela vai estar relacionada a essa coordenação, desde a sua promoção, certo? Desde a sua promoção até também a intervenções curativas, certo? Então, lembrar disso. A integralidade se refere-se a isso. Lembrando que eu estou falando aqui, né, coisas que vêm na minha cabeça, tudinho, e esse material foi um que um dos alunos mandou, e creio que seja de alguma professora. Porém, as coisas que eu vou falando tem nos nossos materiais, certo? Então, aqui é só uma revisão básica para a gente entender um pouquinho como que vai cair as coisas, certo? E aí, passando pela integralidade, a gente fala na promoção de saúde e prevenção, certo? Porque a promoção de saúde é buscar criar condições para a criança promova crescimento. E se promove crescimento, tem que promover um crescimento o quê? Saudável, né? E aí, o que a gente faz para garantir um crescimento saudável? Então, facilitar isso, né? Aí a gente entra na pauta de promoção. Promoção, pessoal, tudo que tiver em PS, essas coisas falando de promoção, a gente vai estar falando de campanhas. Então, campanhas de vacinação, certo? Campanhas de estimulação, de desenvolvimento cognitivo, campanhas de aleitamento materno. Tudo isso vai incentivar, certo, a fazer as coisas da maneira correta. Então, incentivo à alimentação saudável, atividade física desde cedo, certo? Ações educativas para os pais saberem lidar com os filhos. Então, a promoção vai estar falando nisso, certo? Quando a gente fala de prevenção, a gente foca muito, né, em ser medidas que antecipem algo. Então a gente previne algo. E aí a principal coisa é a vacinação, né? A vacinação ela entra como uma campanha de promoção junto também por ser prevenção. Promoção, certo? É buscar condições. Prevenção é que essas condições sejam antes de aparecer doenças, certo? Questões de nutrição, que é muito importante. A gente já estudou, né? Causas de desnutrição. Então, sempre lembrar disso, certo? A questão de nutrição, orientação, hábitos saudáveis, tudo isso entra. E quando a gente fala do cuidado contínuo, né, e coordenado, é justamente acompanhar a criança. É ter um cuidado contínuo, certo? Ele é constante. A gente precisa ver a questão do desenvolvimento dessa criança. Não é apenas uma consulta, certo? Então, a gente vai analisar ele desde o seu nascimento, certo? Até a sua adolescência. Então, é contínuo, certo? E aí precisamos promover e prevenir situações que acontecem de acordo com esse cuidado contínuo, certo? E aí, a questão de ser coordenada é que a gente fala o seguinte, vai se referir à integração de diferentes níveis de atenção. Então, aqui tem que ser coordenado, tem que ser
equiparado de acordo com a necessidade do paciente. Se o paciente precisa de que ele precisa ser atendido numa UTI, ele não precisa mais estar numa atenção primária. Ele tem que ser contrarreferenciado. Então, tudo isso tem que ser oferecido de maneira harmônia, né? Tem que ser harmonioso. E tem que ter uma comunicação totalmente efetiva, certo? Entre profissionais de saúde, entre um nutricionista, entre um dentista, entre um médico sobre aquele paciente em si. Quando a gente começa a falar em o que a gente pode fazer, né, para ter essa análise de crescimento, desenvolvimento e alimentação da criança, que são os pontos mais importantes que a gente tem que fazer, né? Tudo isso a gente remete à caderneta da saúde da criança, porque ela é, na verdade, um instrumento fundamental. Ela foi criada em 1984, certo? E aí ela tinha outro nome, não me recordo o nome, mas ela foi abrangida, né, em 2005, certo? E aí se tornou caderneta de saúde da criança. E aqui a gente tem diversos registros, como dados de nascimento, a gente sabe o APGA, que a gente calcula, que vocês aprenderam, está lá também. O peso, o crescimento, o comprimento da criança, histórico de vacinação, avaliação de saúde bucal, tudo isso tem que ser registrado lá. Estatura, perímetro cefálico, tudo isso a caderneta de saúde acaba analisando, certo? Então, o objetivo da caderneta aqui é monitorar e documentar o histórico de saúde da criança. É literalmente fazer um monitoramento. É algo muito importante, certo? Porque ela vai facilitar o acompanhamento contínuo, certo? Então, a criança, a partir de agora, ela começa, né, a ser acompanhada. E além de ser acompanhada, tudo está sendo o quê? Totalmente registrado. Então, acaba sendo uma ferramenta que vai facilitar demais. Aí, essa questão de ter gráficos é muito importante, porque a gente sabe que existem os scores, então a gente precisa analisar esses gráficos para ver se a criança está tendo um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Então, tudo isso vai fazer parte, né, de uma avaliação global da criança, certo? Que se torna muito importante. Existe um material meu que tem, né, ao nascimento, que é falando de nascimento, falando de avaliação global. E aí eu tô até achando, pessoal, que se esse material aqui for o da professora, espero que isso aqui seja os pontos principais dela. Porque um dos pontos que eu vou dizer aqui a vocês, que a gente vê, que é de ChatGPT, é quando tem 2 asteriscos aqui entre palavras. Percebam que eu estou falando coisas que tem na minha cabeça, então quero que vocês prestem atenção exatamente no que eu estou falando. Não que eu seja contra o ChatGPT, isso aqui facilita demais, né? Mas assim, se vocês verem 2 asteriscos antes e depois de uma palavra, isso aqui foi o ChatGPT que fez, certo? E aí a gente tem que sempre pensar um pouquinho antes de estudar por algo que vem de inteligência artificial, né? Mas assim, entendam tudo o que eu estou falando, certo? Porque antes de falar do PNI, que é o Programa, né, Nacional, a gente tem que falar um pouquinho sobre o quê, meu senhor? Sobre a avaliação global da criança. Porque a avaliação global, certo? Ela vai estar totalmente relacionada com observar e fazer uma análise de múltiplos aspectos. Então, são diversos aspectos que a gente vai analisar da criança, certo? E aí, um dos principais é o aspecto o quê? Motor. Vocês podem falar isso na prova, se tiver questão aberta. O outro, aspecto cognitivo. Outro aspecto, emocional. Outro aspecto, social. A criança, ela pode ter uma parte de acompanhamento só. A gente vai falar disso mais quando tiver aula de adolescente, que a gente fala do sigilo médico, certo? Então, assim, tudo isso entra em relação, certo? Porque a questão do desenvolvimento neuropsicomotor pega a parte de cognição, pega a parte motora, pega a parte emocional também, a parte social. Então, tudo isso vai interferir na capacidade de engatear, de andar, de falar, interagir socialmente. Tudo isso vai estar relacionado, certo? E aí a gente fala do PNI agora. Lembrar que o PNI, certo? Ele foi criado em 1973, 73, um ano. E ele é responsável pela coordenação de campanhas de vacinação. Então, ele é responsável por permitir, né, que tenha campanhas de vacinação. E aí existe um calendário de imunização para isso, certo? Para as crianças. E aí vai incluir vacinas,
né? E essas vacinas vão prevenir a pauta de doenças graves. Então, vai prevenir tuberculose, hepatite B, o tétano, coqueluche, hepatite B, a influenza, poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola. Então, é muito importante saber exatamente, né, os meses também, porém essa parte de meses aqui cairia muito mais em tutoria do que uma prova de PIESF. O PIESF ele foca mais na atenção primária. Então vocês precisam saber quais as vacinas são ofertadas, né? Então a gente tem a pentavalente, certo? Tem a meningocócica, temos a BCG, que antigamente ficava a marquinha no braço, uma cicatriz. Então tudo isso é muito importante para vocês levarem em consideração as possíveis perguntas que vão estar na prova. E aí, qualquer dúvida, só falar comigo, certo?